A profecia de Miqueias, falando de que o Messias haveria de nascer em Belém, é a mesma profecia que os sacerdotes de Herodes vão dizer aos magos, quando eles chegam e perguntam onde deveria nascer o rei dos judeus. Em Belém, é isso que se diz na profecia. Então, a pequena Belém, escolhida para ser esse berço do nascimento de nosso Senhor. E essa expectativa da vinda do Messias no tempo de Jesus estava muito forte. As pessoas estavam naquela expectativa grandiosa da chegada do Messias, com os olhos já voltados para Belém, à espera daquele que haveria de chegar. E chega Jesus. Só que Jesus, ele não satisfaz a expectativa das pessoas, porque as pessoas estavam esperando um Messias cheio de pompa, cheio de glória, sendo rei, filho de rei, ou então chegando com um exército poderoso. Era assim que o povo tinha a expectativa da vinda do Messias. No entanto, ele chega como criança, e não num palácio, mas numa estrebaria, e o seu primeiro berço não é de ouro, é um coxo de animais. É ali que ele é colocado. E esse Messias não tem um exército, é só ele, seu pai e sua mãe. E esse Messias não consegue nem mesmo falar, só balbucia como uma criança. Então, a expectativa deles foi frustrada para essa chegada do Messias. E essa expectativa também nossa, às vezes é frustrada. Às vezes a gente espera um Jesus na nossa vida que ele nunca virá, porque Deus vem ao modo dele, não ao modo que eu espero. Por isso, na segunda leitura, ouvimos aqui a carta aos Hebreus, onde Jesus diz: eis que eu vim para fazer a vontade do Pai. E aqui a gente pode pegar essa grande missão, que é a nossa missão, fazer a vontade de Deus. A expectativa nossa é sempre que Jesus venha para realizar as minhas vontades, e não que eu realize a vontade dele. A maioria das pessoas hoje, elas vão até uma igreja, seja cristã ou não cristã, as pessoas vão até a igreja com a expectativa de que Deus vai realizar a vontade delas. Eu estou com vontade de ter um novo emprego porque eu estou desempregado, eu vou até a igreja para que Deus me dê um novo emprego, que Ele realize essa minha vontade. Nossa, eu estou tão doente, eu preciso ir à igreja para que Deus me dê a saúde. Deus precisa realizar a minha vontade. O meu casamento está desfacelado, destruído. Eu vou até a igreja para que Deus possa realizar a minha vontade. A vontade de que eu tenha um casamento restaurado. E as pessoas têm buscado a Deus para que Deus realize a vontade delas. Poucas pessoas têm dito: eu vou à igreja para aprender a realizar a vontade de Deus. Eu vou à igreja para que eu possa fazer a vontade de Deus, para que eu possa ouvir a voz do Pai e dizer: Deus, o que queres que eu faça? Cada dia mais a nossa oração é uma oração da nossa expectativa, e não da expectativa de Deus em relação a nós. Eu dobro os joelhos e digo: Deus, faça isso para mim. Deus, faça aquilo. E eu vou dando voz de comando do que Deus tem que fazer para mim. E quase nunca a gente dobra o joelho e dizer: Deus, o que queres que eu te faça? O que queres de mim? Como Maria, como José, faça-se em mim segundo a vossa palavra. O que o Senhor quer fazer na minha vida? O que o Senhor quer restaurar na minha vida? A gente inverteu as coisas.
não viemos para fazer a vontade do Pai. Nós viemos para que o Pai faça a nossa vontade. E algumas pessoas que sabem aproveitar um pouco disso, têm gerado muitas igrejas, dizendo: venha para a minha igreja, porque aqui Deus vai realizar as suas vontades. Você tem vontade de ficar rico? Vem aqui para a minha igreja, Deus vai realizar a sua vontade. E aí as pessoas vão, porque as pessoas têm expectativa de encontrar um Deus que realize as vontades dela. E se você é uma pessoa assim, que está procurando um gênio da lâmpada do Aladim, em que você chega na igreja, passa a mão e ele sai: qual é o seu desejo, meu amo? Ah, o meu desejo é esse. Tá bom, os seus desejos serão realizados. Se você está procurando um gênio da lâmpada do Aladim e não está procurando Jesus Cristo, então eu digo, a Igreja Católica realmente não é o seu lugar. A Igreja Católica, ela busca pregar esse evangelho genuíno, aonde você vem aqui e Deus não promete realizar as suas vontades, mas Deus diz: se você for fiel, eu realizarei a minha vontade. E aí a gente precisa lembrar de Belém. Deus às vezes ele nos surpreende. Ele vem do jeito que a gente menos espera, nas pessoas que a gente menos espera. Jamais um judeu imaginaria que Jesus viria como ele veio. Primeiro, numa mulher. Mulher não era contado, tanto é que diz que na multiplicação dos pães havia 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, porque mulher e criança não era contado. Mulher e criança não dava lucro, quem trabalhava eram os homens. A mulher era para gerar filhos e cuidar da casa. As crianças também não geravam lucro, então não conta. Se você não gera lucro, não conta. E Deus vai contar com uma mulher, e não uma mulher qualquer, uma menina de 15 anos, que a gente sempre olha para os jovens com desconfiança. Toda geração olha para a juventude com desconfiança. Essa juventude de hoje está perdida. Quem é adulto hoje, um dia foi jovem e os adultos olhavam para vocês e diziam: essa juventude está perdida. Tem até uma música do Tião Carreiro, de 1979, que ele canta: mundo velho está perdido, já não endireita mais. Os filhos de hoje em dia já não obedecem os pais. É o começo do fim, já estou vendo sinais. Isso em 1979, ele falando da juventude da época. Essa juventude de 1979 são os adultos de hoje que falam: a juventude está perdida, não tem mais jeito. Sempre foi assim. E quem é jovem hoje, daqui 30 anos, vai olhar para os jovens e dizer: essa juventude está perdida. A gente nunca espera coisas boas do jovem, e Deus vai e conta com uma jovem, uma menina de 15 anos. Conta com um homem de Nazaré, tão simples. Jesus vai vindo de um jeito totalmente inesperado. E aí, essa expectativa das pessoas, a gente precisa entender. Eu estou na expectativa de que Jesus vai vir na minha vida. Como ele vai vir? Não fique esperando muito, dizendo: Deus vai vir desse jeito, daquele jeito. Deus vem do jeito que ele quer. E o evangelho de hoje, Jesus vai dizer, o evangelho vai dizer que Maria, logo que ela recebeu o anúncio, ela tinha tudo para dizer: agora vocês têm que fazer as minhas vontades. Eu fui escolhida para ser a mãe de Jesus. O Messias esperado está na minha barriga. Deus me livre se eu perder esse bebê. Então agora eu vou ficar sentada,
E todo mundo tem que fazer minhas vontades. Se eu falar, eu quero um copo de água, tem que me trazer. Se eu falar, eu quero comer bobó de camarão, vocês vão ter que me trazer. Vai ter que me trazer tudo, porque eu não posso passar vontades. As minhas vontades têm que ser realizadas. Deus me livre se eu perder esse bebê. Ai, o que vai ser do mundo? No entanto, aquela que tinha direito de pedir que as suas vontades fossem realizadas, ela preferiu fazer a vontade de Deus. E ao invés dela sentar num troninho e dizer, agora todo mundo tem que fazer minhas vontades, ela pegou e partiu para a região montanhosa. E foi apressadamente à casa da sua parente Isabel, para cuidar de Isabel, para fazer a vontade de Deus. Não para que Isabel cuidasse dela, mas para que ela cuidasse de Isabel. Essa região montanhosa, ali você saindo de Nazaré para ir até Ai-Carim, que é onde a casa de Isabel, de ônibus, nós fizemos 250 quilômetros para chegar. Pela região montanhosa, dá em torno de 120, 130 quilômetros que Maria caminhou. Só que a região montanhosa ela é muito mais difícil. E tem escorpiões, tem cobra venenosa, tinha saqueadores. Era uma estrada muito mais rápida, porém mais perigosa. E Maria vai para lá. Ela não fica olhando as dificuldades. Quando você quer fazer a vontade de Deus, você precisa dar jeito e não dar desculpa. Hoje tem muita gente que dá desculpa para não cuidar das pessoas, para não cuidar do seu vizinho. É porque minha vida está tão corrida. É porque eu não tenho mais tempo para nada. É porque eu estudo e trabalho. É porque isso, é porque aquilo. Maria partiu para a região montanhosa. Ela se esforçou. Não foi fácil para ela. Grávida, caminhar tudo isso. Mas ela deu jeito. Assim como eu lembro da minha vozinha, que com 13 filhos, ela dava jeito de andar 12 quilômetros todo domingo para ir à missa. Ela tinha tudo para dizer, eu não consigo ir à igreja porque é muito longe e eu tenho muita criança para cuidar. Levantava 2 horas da manhã, arrumava as crianças e partia para chegar na igreja, porque quem quer fazer a vontade de Deus dá jeito. Quem não quer dá desculpa. Aquela minha vozinha, que de repente com 13 filhos, uma vizinha gerava um filho, tinha que ficar de resguardo, deixava os 13 filhos em casa e ia lá para lavar a roupa da vizinha. Ia lá para fazer a comida para a vizinha. Poxa, mas eu tenho tanta coisa para fazer, ela tinha tanta desculpa para dar, mas ela ia cuidar da vizinha. Hoje a gente já não tem mais tempo para cuidar das pessoas. A gente já não tem mais tempo para cuidar dos nossos parentes. Já não temos mais tempo para cuidar dos nossos vizinhos. Já não temos mais tempo para ir até a casa de Deus, porque a gente não quer mais fazer a vontade de Deus. É melhor ficar aqui no WhatsApp, fazendo a minha vontade. A minha vontade é ficar em casa, de perna para cima, então eu vou ficar aqui. Eu mereço. E aí a gente dá um monte de desculpas para não servir, para não fazer essa vontade de Deus e para fazer somente as nossas vontades. Aqui é uma coisa bonita, que diz que Maria partiu apressadamente. Hoje está se realizando nossa vida como aquele conto que eu gosto muito. Diz que o diabo reuniu o conselho dos diabos lá no inferno, porque ele queria destruir a humanidade de algum jeito. Então ele reuniu os conselheiros e falou: eu quero ouvir o conselho de vocês. Como é que a gente faz para acabar com a humanidade? Aí um já levantou: nós vamos sair essa noite, vamos esparramar ódio no coração de todo mundo. As pessoas vão se odiar tanto que elas vão começar a lutar umas com as outras, vai nascer guerra para todo lado, elas vão se matar e a humanidade acaba. Lúcifer falou: calma, rapaz, que maldade é essa?
pelo amor de Deus, você está muito maldoso, vamos devagar. O outro já levantou a mão, eu já sei, nós vamos esparramar infidelidade entre as famílias, e nós vamos então causar muitas intrigas, divórcio, e vamos colocar pai contra filho, filho contra pai, mãe contra a esposa contra esposo, vai ser uma derriça na família. Quando a família estiver toda destruída, toda dividida, as famílias se matando, não vai ter mais humanidade que aguente, nós vamos acabar. O Lúcifer falou, mas vocês estão maldosos demais, não quero nem mais ouvir mais ninguém, vocês estão muito maldosos, eu vou decidir. E Lúcifer então diz, a partir de hoje, vocês vão sair para o mundo, e vão esparramar no coração das pessoas o desejo delas perdoarem, o desejo delas amarem, o desejo delas jejuarem, o desejo delas se colocarem em oração, o desejo delas serem uma pessoa de Deus, o desejo delas estudarem a Bíblia, o desejo delas serem caridosas. Vocês vão esparramar isso. O pessoal ficou meio assim, falou, ai, será que Lúcifer converteu? Está mudado? O que houve? Mas ele disse, agora vem a segunda parte do plano. Vocês vão colocar esse desejo, mas junto desse desejo, vocês vão colocar a sementinha. Amanhã eu perdoo, amanhã eu faço caridade, amanhã eu me torno uma pessoa mais bondosa, amanhã eu jejuo, amanhã eu me coloco em oração, amanhã eu me torno uma pessoa mais de Deus. Dessa forma, as pessoas vão passar a vida inteira achando que elas são boas, que elas são de Deus, só que elas nunca serão boas e nunca serão de Deus. E assim a gente vai destruindo a essência divina dentro delas. Que plano, hein? E está dando certo. Porque o que você mais vê são pessoas com bons desejos, mas sempre deixando para depois. Quando eu me formar, eu me dedico um pouco mais à igreja. Ah, me formei, mas agora me casei. Quando eu tiver o primeiro filho, aí eu me dedico um pouco mais às pessoas e à igreja. Ah, o filho está dando muito trabalho, quando ele crescer, ah, mas o meu filho cresceu e agora está dando mais trabalho do que quando pequeno. Quando a gente vê, Deus está nos chamando para ir e eu não fiz nada. Passei a vida inteira e não fiz a vontade de Deus, não contribuí com a vida de ninguém, porque eu fui deixando para depois. Por isso eu gosto tanto da imagem de Santo Expedito. Santo Expedito, ele sempre queria ser cristão, mas ele ia deixando para depois da próxima batalha, depois da próxima luta, depois da próxima. E quando ele dormia, ele sonhava com um corvo dizendo para ele, cras, cras, que em latim significava amanhã, amanhã. Por isso a imagem dele aparece ele pisando no corvinho. O corvinho está estranguladinho, saindo cras amanhã, e ele levantando a plaquinha, hoje, amanhã não. Porque é o diabo quem fica nos dizendo, amanhã, não, é hoje. Maria partiu apressadamente, ela não falou, eu vou esperar Jesus nascer para ir para Isabel, eu vou esperar mais uns dias, resolver a situação com José aqui para depois, não, ela imediatamente recebeu o anúncio do anjo e partiu para a casa de Isabel, hoje, não amanhã. Não vamos deixar para amanhã. Para fazer a vontade de Deus não tem amanhã, é hoje. Deus precisa de você hoje. A hora de perdoar é agora. A hora de fazer caridade é agora. A gente tem a expectativa de que Jesus vai vir no Natal. Mas a hora de eu ser uma pessoa com Jesus dentro de mim é agora. Agora é a hora. Que Deus nos ajude, que saiamos dessa missa hoje com esse desejo de fazer a vontade de Deus, de dizer, eu vim para fazer a vontade de Deus, e não para fazer as minhas vontades. Eu busco a Deus para aprender a fazer a vontade dEle, não para que Ele faça as minhas vontades.
Eu estou aqui para cuidar das pessoas como Deus quer que eu cuide. E não é amanhã, é hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio